Vê como vives, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Na bela lição de hoje, aprendemos com Emmanuel que todos temos missões a cumprir na terra, a depender de onde Deus nos colocou, e que geralmente a humanidade cobra apenas dos sacerdotes, dos religiosos e daqueles que colocam a sua vida a serviço do Evangelho ou da religião, posturas condizentes com o Cristo. Porém, ele alerta que essa conduta é exigível de todos nós, cada qual no seu âmbito de atuação. Quando estivermos com o raciocínio maduro, compreenderemos que a nossa existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida inteira é um ato religioso permanente, cumprindo os deveres que nos prendem, que nos ligam a Deus. Por enquanto, como dito, o mundo exige testemunhos de fé somente dos religiosos. Os católicos exigem dos sacerdotes, os protestantes exigem dos ministros evangélicos, os espíritas exigem dos doutrinadores e dos médiuns essas supremas demonstrações de caridade e de pureza. Porém, conforme dissemos nas palavras de Emmanuel, toda criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho para dar o seu testemunho cristão, sendo um dever de todos os indivíduos. E aí ele elenca
vários cargos: comerciantes, administradores, servidores, pais, carpinteiros, cientistas, todos vinculados ao Senhor para prestar um serviço à humanidade. Assim, todos nós temos deveres a cumprir e devemos viver na obra de Deus para que alcancemos um dia a grandeza divina. Todos os bens que aqui lhe damos são fruto de um empréstimo, e nós somos usufrutuários desses patrimônios que, na verdade, pertencem ao Pai e estão temporariamente em nossas mãos, a fim de que possamos dar a eles o direcionamento em favor do bem comum. Por isso, Emmanuel aconselha ao final: meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar seus desejos a Deus nos negócios que te foram confiados no mundo. Reflitamos, portanto, sobre isso, preocupando-nos em dar direcionamento ao que nos foi concedido pelo Criador, a fim de prestarmos o bom serviço junto àqueles que mais precisam, contribuindo para que o mundo evolua. Dessa forma, através da atitude diária na construção do bem, e que nós, individualmente, exercitamos a reforma íntima para que essa realidade se torne presente nos dias que se seguem. Que assim seja.